Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 e essas são as manchetes desta quinta-feira, hoje dia 3 de dezembro de 2015. Programa Ação Jovem visita o Hospital VAR Santa Catarina em Jaci. Prefeito Anabim se encontra com o secretário estadual do Desenvolvimento Social e renova convênio Viva Leite. Segundo sorteio do Imposto em Dia da Prêmios será no dia 16 de dezembro. Foragido da Justiça de Penápolis é recapturado em nossa cidade. Polícia Militar controla briga generalizada em bar no Jardim Ipanema. Ladrões tentam furtar a agência bancária no centro de Fernandópolis. E hoje você ainda tem a palavra de fé com o pastor Daniel, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ainda hoje, nesta edição, não acredite em tudo aquilo que você vê na internet. Nós vamos ver uma nota de alerta para você. Fique ligado aqui no seu informativo Canal 10, que volta em 2 minutinhos. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Fernandópolis acaba de ganhar mais um prêmio de importância nacional. A melhor cidade do Brasil em responsabilidade social, segundo a revista Isto É. Sabe por quê? Porque a Prefeitura de Fernandópolis cuida com carinho das nossas crianças, dos nossos jovens, do cidadão carente e da terceira idade, através de programas sociais que levam a sério o ditado popular: ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. Fernandópolis, primeiro lugar em responsabilidade social entre as 5.655 cidades do Brasil. Prefeitura de Fernandópolis, trabalhando por toda a cidade. É só prestar atenção que a gente vê. Posto Boa Vista, a máxima qualidade para você e para o seu automóvel. Completa loja de conveniência, aberta 24 horas. Posto com a qualidade. Ipiranga, Posto Boa Vista. Agora com a novidade: gasolina original premium, com autoquitanagem, que deixa seu carro muito mais potente. Esta qualidade você só encontra aqui. Posto Boa Vista. Aqui somos apaixonados por carros. A foto tem o poder de congelar o tempo e nos fazer viajar nos bons momentos. Mas estas imagens merecem um tratamento profissional. Marco Antônio, fotografia e serviços fotográficos, casamentos, aniversários, books e publicidade profissional, que vai dar qualidade à sua imagem. Visite nossa fanpage, Marco Antônio Fotografia, ou ligue 99715-2208. Marco Antônio Fotografia.
Compromisso com a sua imagem. Mais uma vez, as nossas saudações a você, meu caro telespectador da TV Cabo Mix, que me acompanha pelo Canal 10, e você, meu caro internauta, que me acompanha pelo canal10.com.br. Eu sou o Reginaldo Prats, estou com você todos os dias, aqui em nosso informativo, em 3 horários: meio-dia, 6 da tarde, meia-noite, e uma reprise às 7h30 da manhã. A prefeita Anabim assinou na manhã da última segunda-feira, dia 30, a renovação do convênio do programa Viva Leite para Fernandópolis, junto com o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro. A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal de Votuporanga e reuniu prefeitos dos municípios ligados à Divisão Regional da Assistência e Desenvolvimento Social, a DRADS, de Fernandópolis. A Secretaria de Desenvolvimento Social renovou por mais 2 anos os convênios do projeto Viva Leite em 49 municípios. Hoje, o programa atende Fernandópolis 1.259 crianças, distribuindo mensalmente 18.885 litros de leite através das unidades de saúde. Vejo a importância da renovação desse convênio de várias formas, como prefeita, assistente social, mãe, avó, e é fundamental que nossas crianças recebam todo o auxílio nutricional possível, salientou a prefeita. Para ingressar no Viva Leite, a criança deve ter de 6 meses a 5 anos e 11 meses de idade e pertencer a uma família com renda mensal de até 1/4 do salário mínimo per capita. O responsável pela criança beneficiária deve fornecer obrigatoriamente, no momento do cadastramento, o número dos seguintes documentos: RG, CPF, número de identificação social e, no caso da criança, apenas o número de identificação social, o NIS. As famílias que ainda não têm o NIS devem procurar o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, da sua região, para o cadastramento do CAD único e, assim, obter o número de identificação social. O programa Viva Leite é voltado às crianças em situação de extrema pobreza e, consequentemente, mais vulneráveis alimentar e nutricionalmente, melhor dizendo. Mais informações na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, no telefone 17 3442 2129. O Viva Leite é o maior programa estadual de distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil. Criado pelo governo do estado de São Paulo em 1995, distribui anualmente 90 milhões de litros de leite para crianças e idosos em situações de insegurança alimentar e vulnerabilidade social. Atualmente, cerca de 480 mil famílias recebem esse importante complemento alimentar, seguro e de alto valor nutritivo. O leite possui teor de gordura mínimo de 3%. É enriquecido com ferro, vitaminas A e D. Olha, parabéns, né? As pessoas às vezes têm uma mania de rotular certas opiniões que a gente dá aqui, seja no nosso informativo Canal 10, seja nas redes sociais, e falar: o Reginaldo é anti tal coisa ou a favor de tal coisa. Não, eu não sou anti e nem a favor de nada. Eu sou a favor do que é certo. Aquilo que a gente considera que é certo para a humanidade de modo geral, para toda a sociedade, a gente tem que aprovar. E o Viva Leite é um programa que a gente aprova, sim. Foi criado na gestão do saudoso Mário Covas em 1995 e até hoje, 20 anos depois, ele ainda prevalece, fazendo a necessidade de muitas crianças carentes. Olha, é muito triste uma criança não ter, por exemplo, 1 litro de leite para tomar em casa, ser desnutrida, é muito triste. E o estado de São Paulo não possui esse tipo de problema com o Viva Leite, que há 20 anos alimenta essas crianças. E quantas crianças não foram alimentadas com esse maravilhoso programa? Então, o que é bom, a gente tem que explanar, tem que elogiar, sim. Existem coisas boas, existem coisas ruins. Aqui no Canal 10, ninguém é petralha ou coxinha. A gente é verdadeiro, pro lado do bem, pro lado das coisas boas, né? Vamos parar com esse negócio de rotular alguns comentários que a gente faz aqui, porque a gente não faz aqui nenhum comentário a favor ou contra o partido A, B ou C. A gente faz um comentário a favor daquilo que é certo e daquilo que é errado também. Nós temos que criticar quando for necessário e elogiar, por que não, quando for necessário. Então eu faço realmente um grande elogio ao Viva Leite pelas boas coisas que faz a tantas crianças carentes. Imagina antes como é que não era difícil, e hoje uma criança
pode ser alimentada assim com esse programa maravilhoso. E agora, né, está, se não me falha a memória, voltou a ser distribuído na segunda, na quarta e na sexta, para que todas as crianças sejam elas beneficiadas com esse maravilhoso programa. Olha, o CRAS 1 Vida Nova promoveu com os adolescentes do programa Ação Jovem uma visita institucional ao Hospital Lar Santa Catarina, na Providência de Deus, na cidade de Jaci. O Lar é um hospital especializado no acolhimento de pessoas portadoras de deficiência grave. O objetivo da visita é gerar entre os jovens a conscientização, principalmente nas relações do exercício de cidadania, do amor ao próximo e na valorização da vida. Os pacientes atendidos são acometidos de paralisia cerebral e 90% deles possuem lesões cerebrais extensas. Eles apresentam perda quantitativa em suas funções cognitivas, emocionais e motoras, apresentando síndromes e sintomas variados. O Hospital Lar é uma referência estadual no acolhimento e tratamento de pacientes portadores de deficiências graves fora da possibilidade de terapêutica FTP. Dentro das limitações de cada um, os assistidos são estimulados a desenvolver ao máximo suas potencialidades. Dessa forma, são estimulados a serem tão independentes quanto possível, para que tenham, dia após dia, uma melhor qualidade de vida. O trabalho gerou muitas histórias de superação ao longo dos anos. Pacientes que chegaram acamados hoje se locomovem e são capazes de realizar pequenas atividades diárias. Os encontros do Ação Jovem são realizados no CRAS Vida Nova, situado na rua Maragogipe, número 45, no bairro São Cristóvão, às terças-feiras, das 2 às 4 da tarde, e às quartas-feiras, das 2 às 4, e na sexta, das 8h30 da manhã até às 10 horas da manhã. Ainda bem que existem casas para recuperar essas pessoas, claro que não 100%, mas dar a ela um pouco assim de autoestima, para ela saber que elas também são possíveis de elas realizarem as suas atividades, muitas vezes sozinho, e às vezes com uma boa fisioterapeuta, com um bom trabalho, as pessoas conseguem sim recuperar alguma forma de se locomover. Eu até me lembro muito bem do livro Queda para o Alto, do nosso maravilhoso Marcelo Rubens Paiva. Para quem não sabe, é um grande escritor, filho de um jornalista que ficou exilado, aliás, que foi assassinado na época da ditadura militar. O Marcelo Rubens Paiva, para quem não conhece a história dele, ele foi dar um mergulho quando jovem e, lamentavelmente, aquela mania que as pessoas tinham de pular numa ponte e cair no rio. Só que, lamentavelmente, havia uma pedra no local onde ele acabou caindo e ele bateu com a nuca. Na época ele chegou a ficar, em 1980, tetraplégico. E ele conta no livro dele coisas absurdas e que a gente tem que pensar muito na vida. Que, olha só, ele conta que tinha uma mosca, aliás, um besouro, melhor dizendo, né, que vivia incomodando ele. Toda vez que a enfermeira que cuidava dele saía para ir no banheiro, vinha o inseto e começava a incomodar ele, ameaçando de entrar dentro do ouvido dele. E ele começava a gritar muito, mas o ar-condicionado do quarto impedia que a moça vinha ao seu socorro. Aí quando ela terminava lá de fazer as coisas que ela tinha que fazer no banheiro, no que ela abria a maçaneta, o besouro simplesmente desaparecia. Desaparecia e ela procurava, tentava achar esse besouro e simplesmente ele não aparecia. Era um pesadelo que ele tinha na vida dele. E ele dizia, a coisa mais terrível é você não conseguir fazer isso aqui para tirar um besouro que tenta entrar no seu ouvido. Porque os movimentos da mão dele também não obedeciam, porque ele estava tetraplégico. E com o tempo, ele foi fazendo muitas fisioterapias e hoje ele já se locomove. Quem tem boa memória, coisa de 20 anos atrás, 22 anos atrás, ele comandava um programa na TV Cultura, chamado Fanzine, um programa muito bom, que ele comandou na TV Cultura durante muito tempo, em 93, 94, e é um grande apresentador, um rapaz muito bom, uma cabeça muito bacana, o Marcelo Rubens Paiva. Então é um exemplo, né, pessoal, que a gente pode ir recuperando sim os movimentos, né? E ele de tetraplégico, hoje ele ainda se locomove pela cadeira de rodas, mas ele tem os movimentos da mão, fica mais fácil. Então, tudo que um bom tratamento pode recuperar as lesões graves que ficam nas pessoas que ficaram, por alguma razão, com alguma limitação.
Então, é válido, eles estão de parabéns por esse trabalho que eles desenvolvem e muito, mas muito pode ser feito no decorrer para essas pessoas que sofrem essas lesões, que podem, evidentemente, deixá-los para o resto da vida com algumas limitações, mas essas limitações não podem ser tão profundas e elas podem até recuperar alguns movimentos. Olha, no Brasil, por falta de dinheiro, as eleições municipais do ano que vem serão realizadas manualmente. Olha só que coisa, é a primeira vez que isso acontecerá desde 2000, quando todo o eleitorado brasileiro começou a votar eletronicamente. Gente, mas que absurdo, até a crise chegou até aí. Olha só, a informação de que o contingenciamento impedirá eleições eletrônicas foi publicada no Diário Oficial da União, da última segunda-feira. O contingenciamento imposto à Justiça Eleitoral inviabilizará as eleições de 2016 por meio eletrônico, diz o artigo 2º da Portaria Conjunta número 3, de 27 de novembro de 2015. O texto é assinado pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal, STF, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Superior Tribunal de Justiça, STJ, Tribunal Superior do Trabalho, TST, Superior Tribunal Militar, STM, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, TJDF, e seus respectivos conselhos. A portaria informa ainda que ficam indisponíveis para empenho e movimentação financeira um total de 1.7 bilhões para o STF, ou seja, 53.200.000 reais. STJ, 73.300.000 reais. Justiça Federal, 555 milhões de reais. Justiça Militar da União, 14.900.000 reais. Justiça Eleitoral, 428.009.000 reais. Justiça de Trabalho, 423 milhões de reais. Justiça do Distrito Federal, 63 milhões de reais. E Conselho Nacional de Justiça, 131 milhões de reais. As urnas eletrônicas foram utilizadas pela primeira vez em 1996, mas somente nas eleições do ano 2000, todo o eleitorado votou eletronicamente. Mas que coisa, que retrocesso, né? Ou será sinal dos tempos, né? De repente as pessoas estavam desconfiadas da veracidade das urnas eletrônicas. Será que só que agora vai voltar aquela história, né? De 1900 e Jânio Quadros, vamos dizer assim, de uma forma até pejorativa, ao saudoso ex-presidente, porque a apuração vai começar, digamos, domingo, por volta das 5 horas da tarde, e vai terminar na quarta, por volta das 10, 11 horas da manhã, ou até mais, porque vai demorar muito no voto a voto para contar, né, os votos de cada candidato a vereador, candidato a prefeito, enfim, os candidatos que serão eleitos no exercício de 2016. Quer dizer, 20 anos depois a coisa sofre um retrocesso, quando em 1996 surgiram as urnas eletrônicas nos grandes centros. Se não me falha a memória, naquele ano foi eleição para prefeito já, né? Foi eleição para prefeito, mas os prefeitos dos grandes centros foram eleitos, na época que o prefeito foi eleito o professor Armando Farinazzo, mas aqui ainda era na base do papel. E 4 anos depois, quando foi reeleito o saudoso e querido Newton Camargo, foi a primeira vez que foi colocado também as urnas eletrônicas. Lembrando também que o Armando Farinazzo também já é um saudoso e querido político que fez muita história aqui em Fernandópolis. Mas enfim, há um retrocesso. Agora vocês imaginam a situação que vai ser para contar voto a voto, né? Fica até mais emocionante, né? Porque eu me lembro muito bem nas eleições passadas, né? O candidato Aécio Neves estava até preparando aí um churrasco, né? Mas aí a Dilma acabou ganhando dele em coisa de segundos, o pessoal de minutos, o pessoal já ficou sabendo já, e o churrasco ficou mal temperado aquele dia, né, seu Aécio? Mas enfim, política é isso, né? As pessoas têm que entender o que o povo realmente gosta. Eu esperava também ser eleito vereador aqui em Fernandópolis, falei, pelo tanto que eu sou conhecido, né? Eu vou ganhar essa tranquilamente. Vou tirar pelo menos uns 500 votos, que nada. Tive 121 votos, 120, que um foi meu, né? Isso eu garanto. Mas enfim, muito obrigado para aquelas pessoas que acreditaram em mim, mas política é isso, né? Mas o comentário principal, o teor principal desse meu comentário é o retrocesso que isso causa, né? Vamos esperar então para ver, né? De repente fica até mais emocionante, o voto a voto, aquela coisa toda, né? E a gente vai acompanhando aí, né? 20 anos depois, a coisa voltou
ao que era. Se isso é bom, a gente não sabe, né? Dizia até o saudoso da Dona Irã Barbosa, que seja tudo para o melhor, que assim seja então, né? Vamos para a nova notícia, olha só, a Prefeitura Municipal de Fernandópolis informa as listas divulgadas no site IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Trata-se de um resultado parcial e não final do concurso público 01-2015. Muitos candidatos estão sendo convocados para a apresentação de títulos que serão encaminhados para análise, o que pode alterar o resultado final caso não estejam de acordo com o solicitado nos editais. Alguns cargos ainda terão que realizar provas práticas, o que também pode alterar as pontuações apresentadas. Em caso de dúvida, os candidatos devem entrar em contato com o IBFC no telefax 11 4788 1430 ou através do site www.ibfc.org.br. Parabéns aí aos classificados que tanto se esforçaram aí para que eles pudessem, evidentemente, disputar aí um cargo público e ser um funcionário público efetivo do município. Todo trabalhador busca estabilidade, não tenha dúvida disso. Por quê? Muitas vezes você trabalha numa empresa privada e aí você escuta o patrão ou o diretor, enfim, o gerente, o encarregado falar: nossa, nós vamos ter que fazer umas modificações no ano que vem e haverá cortes. Aí você já fica com aquelas noites de sono comprometida, né? Fala, será que eu vou estar no facão? Será que eles vão me mandar embora? Né? E acaba ficando aquela dúvida, aquele medo. Um funcionário concursado, um funcionário estabilizado, não tem essa preocupação. Então isso é muito importante. Tomara que as pessoas que realmente estavam precisando se estabilizar tenham se classificado e possam assumir aí, tomar posse dos seus novos cargos num período muito rápido, que a Prefeitura realmente, se abriu esse concurso, é porque precisa de profissionais para preencherem essas vagas. Olha, a equipe da Associação de Karatê de Fernandópolis, a Dojokan, melhor dizendo, né, conquistou o 3º lugar no Open Tanabe de Karatê, realizado na cidade de Tanabe no último dia 21. Os representantes da instituição foram acompanhados pelo sensei Adalto Guarnieri e trouxeram 6 medalhas de ouro. A equipe fernandopolense disputou com 39 atletas de diversas cidades nas categorias Kata e Kumite e trouxe para Fernandópolis 28 medalhas no total. Além das medalhas de ouro, vieram 13 de prata, 9 de bronze. Para nós, é uma honra participar de tal evento. Sabemos o quanto nossos alunos se dedicam para conseguir colocações nas áreas esportivas. Todos têm se esforçado e essa participação é mérito deles, que dia após dia se superam e assim podem representar a instituição que sempre visa justamente isso, semear sonhos e oportunidades na vida destes pequenos vencedores. Esta é a nossa missão, comentou o Guarnieri. Olha, parabéns aí, né? O esporte é sempre uma coisa muito bem-vinda, é uma coisa salutar e, sobretudo, a disciplina colocada no Karatê é fundamental. Jamais utilizar a luta, jamais utilizar a arte que você exerce de uma forma para atacar o seu semelhante, e sim apenas como uma defesa, como uma filosofia de vida. Eu acho que isso é de suma importância e, sem dúvida alguma, o pessoal que levou as medalhas de ouro, prata, bronze, estão de parabéns pela conquista. Mostra mais uma vez que Fernandópolis tem pessoas assim talentosas, tem pessoas assim que sabem levar o nome da nossa cidade cada vez mais para que ela esteja destacada em nível nacional e, por que não dizer, em nível mundial. Quantas pessoas aí já mostraram as potencialidades que Fernandópolis tem. E esses esportistas aí estão de parabéns por mais essa conquista, o que muito orgulha o esporte de Fernandópolis. Olha, no Brasil, o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, encaminhou ao presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, um ofício em que questiona a instituição a respeito de suspeitas de que sorteios da Mega Sena são alvo de fraudes. Ei, Brasil, olha só, o Tucano faz referência ao mais recente resultado da loteria, mais uma vez concedido a um apostador de Brasília, quando foi atingida a maior premiação da história, 205 milhões de reais. Tão logo foi divulgado o prêmio, usuários de redes sociais de todo o país passaram a compartilhar vídeos, imagens e teses de que o sorteio foi manipulado.
O senador diz ter recebido em seu gabinete milhares de mensagens com protestos sobre o mais recente sorteio. Segundo Álvaro, está também em curso um movimento popular para boicotar casas lotéricas Brasil afora. Para o senador, deve-se levar em conta, na esteira do caso em questão, o histórico de denúncias, investigações, operações policiais, prisões, julgamentos e ações judiciais e ainda em andamento que estimulam o imaginário popular no sentido de questionar a integridade dos procedimentos adotados por essa instituição na fiscalização dos concursos. Não é apenas a existência das fraudes fora do âmbito tecnológico e operacional da Caixa que está sob suspeição. Fraude nessa esfera já foi demonstrada recentemente pela Operação Desventura, deflagrada pela Polícia Federal no dia 10 de setembro deste ano. O esquema criminoso era operacionalizado com a ajuda dos correntistas e gerentes da Caixa. Valores de prêmios não sacados eram retirados por meio de validação irregular de bilhetes falsos, reclama Álvaro Dias. O parlamentar lembra ainda no ofício à Caixa que o controle de atividades financeiras, COAF, já havia identificado em 2005 o fato de que algumas pessoas ganharam centenas de vezes em loterias organizadas pela Caixa, reforçando as evidências de fraudes nos sorteios. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal, inquérito policial número 1-352, iniciaram investigações cujos resultados ainda são desconhecidos. Em relação às medidas administrativas adotadas pela Caixa Econômica Federal, quais foram as providências tomadas? Acrescenta o Tucano, que subiu à tribuna do plenário do Senado na última segunda-feira, dia 30, para falar sobre a situação. A Caixa Econômica tem de conferir maior transparência nas ações que desenvolve administrando loterias, afinal, essas loterias fazem parte da vida de milhões de brasileiros, acalentam o sonho de melhorarem de vida, ganhando um prêmio da loteria. Muitas pessoas humildes, inclusive pobres, com dificuldades financeiras inevitáveis, acabam aplicando recursos na esperança de que o sorteio de uma das loterias possa brindá-lo com o prêmio, discursou o senador paranaense, autor do projeto que obriga, entre outras providências, o contemplado por prêmio de loteria a comprovar a origem do recurso de suas apostas. É um assunto muito polêmico, mas vamos pensar no Zé Povinho, naquele trabalhador de mãos calejadas, que bota sempre aquela fezinha, não, dessa vez vai sair para mim, eu tenho fé que vai conseguir. Aí, de repente, descobrir que isso tudo é fraude. Gente, se existe fraude, vamos botar essa gentalha na cadeia, pombas. Afinal de contas, está tirando onda com a cara do trabalhador, está tirando a onda com a cara de quem paga imposto, de quem luta e de quem espera ver coisas realmente realizadas. Então, o senador Álvaro Dias aí está colocando, está levantando essa bandeira e cabe ao Congresso, em peso, fazer uma cobrança em cima disso daí para ver onde é que está o erro. E se houve sacanagem, se houve roubalheira, se houve fraude, olha, tem que ser punido, tem que mandar essa gentalha para a cadeia, que é o lugar de ladrão, porque quem faz fraude, quem brinca com a cara do trabalhador, das pessoas de boa fé, tem que ir para a cadeia, sabe? Vamos parar com essa história de tudo acabar em pizza com sobremesa de marmelada. Olha, a penúltima é de Fernandópolis. Na noite da última terça-feira, dia 24, foi apresentado pelos alunos do curso de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo, no anfiteatro da Fundação Educacional de Fernandópolis, o vídeo documentário Os Gêneros e o Sexo, que relatou as diversas fórmulas de sexualidade do século XXI. Os Gêneros e o Sexo, ao longo de sua apresentação, trouxe depoimentos de pessoas que disseram que os assexuados vivem de forma camuflada, têm suas necessidades e vontades, mas acabam vivendo reprimidos pelos desejos e não realizados, pois têm medo de viver na sociedade. Já um depoimento de uma transexual falou até mesmo do constrangimento de uma consulta médica e atesta que hoje sua condição sexual estaria ligado ao fato de que seu pai era muito agressivo no convívio familiar. Em um bate-papo descontraído entre 3 estudantes do curso de jornalismo e um estudante de psicologia, os mesmos relataram em suas opiniões e conceitos que, ao final, teve a mesma reflexão de que o respeito a cada ser deve existir independente de sua condição de status social, cultural, sexual e afins. Em entrevista com Marcelo Matos,
coordenador do curso de jornalismo, ele relatou ser uma pessoa liberal, defendendo a questão da iniciativa, o que estimula o conceito da criação. Foi, sem dúvida, um evento reflexivo que serviu para quebrar paradigmas e conceitos até então desconhecidos, pois todo ser humano é merecedor de elogios capazes de edificar em sua existência. Quanto ao resultado, foi óbvio que despendeu bastante esforço e a competência para a realização de tal fato. A professora Patrícia Guilhermati, orientadora e idealizadora do projeto, disse estar muito contente com o resultado final, pois acompanhou o trabalho dos alunos desde o início e com relação à produção e o desenvolvimento do vídeo documentário mencionado, ainda a participação efetiva do 4º semestre, também do curso de jornalismo, que participou da produção do evento, comunicação e assessoria. O objetivo do vídeo documentário não era mudar a cabeça das pessoas, mas sim o de informar. Muitos ainda têm os preconceitos sexuais por falta de informação, relatou ela. O que chamou a atenção em algum depoimento foi a falta de tolerância, aceitação e respeito por parte das pessoas. Victor, um dos integrantes do vídeo documentário, nos disse que, por ser andrógeno, sofreu preconceito familiar, mas nunca escondeu a satisfação de condição sexual, prevalecendo o amor próprio. Outro depoimento foi de Rafael, que disse ter uma lição de que é fundamental respeitar as diferenças e se respeitar, por ser homossexual com estilo andrógeno, tendo em sua família um porto seguro e independente de qualquer tabu, sugeriu o amor acima de tudo em suas várias formas. Discursou também para nós a professora Elisandréia Dias, falando que o evento serviu para a quebra de paradigmas e fazer a sociedade enxergar no diferente, entre aspas, apesar de seus gostos e orientações, que todos são seres humanos e merecem total respeito. Outro aspecto importante notado foi o ato de doar. Um evento que lotou o anfiteatro da FEF ainda arrecadou cerca de 100 quilos de alimentos destinados à AVCC. Um gesto simples em favor do amor ao próximo. Olha, o tema realmente é bastante atual, vamos dizer assim, né? Porque a nossa sociedade hoje nunca esteve tão aberta para dialogar esse assunto, que até então era um tabu. Eu me lembro muito bem, na época da nossa infância, né? Nossa, se o camarada visse um traveco na rua, um travesti, né? Vamos dizer assim, não vamos usar um termo traveco, senão é um termo jocoso. Um travesti, um transexual nas ruas, eles jogavam pedra, eles xingavam, olha lá, isso, aquilo, eu não vou repetir os termos que eram usados, mas e as pessoas às vezes ficavam machucadas com esse tipo de coisa. Eu acho que o respeito deve estar acima de tudo, né? Imagina você que paga de machão, você que agride homossexuais, e se um filho seu fosse? Então a gente tem que amá-los da mesma forma, né? Exatamente, né? Aquela coisa toda, né? Da mesma forma que as pessoas são, com o maior respeito, pois não? Se eles... Ok, pessoal, atenção. Minha amiga Patrícia Guilhermati, um grande abraço. Minha ex-professora e eterna amiga, um grande abraço a você. Você que coordenou. Olha, o Canal 10 pode exibir esse documentário, se vocês quiserem. Eu não sei se eu tenho ela no Face, mas vou dar uma olhadinha. Mas enfim, vamos fazer um especial aqui, tá? Estão convidados a vir aqui. Os meninos também estão vindo aqui. A gente está pretendendo até colocar aí, muito em breve, algumas novidades aqui no Canal 10. E esses meninos poderão vir aqui, eu digo meninos e meninas, né? Enfim, para virem aqui apresentarem esse documentário, porque o Canal 10 é isso, é um canal aberto para todos os tipos de eventos, sobretudo feitos aí por estudantes de jornalismo, que eu tenho certeza que esses meninos são esforçados. Eu fiz jornalismo com uma turma muito boa, quando eu já tinha 39 até os meus 42 anos, eu estudei jornalismo na FEF, com uma turma de 20 anos, 22 anos, uma turma muito boa, e eles falavam, nós vamos aprender muito com o senhor. Eu falava, não, eu que vou aprender muito com vocês. Eu tinha experiência, eu já havia trabalhado em rádio, etc, tal, mas eles acabaram me ensinando muita coisa legal. Dentre essas coisas, é se atualizar sempre. Isso é muito importante. E eu estava lá com a minha cabeça lá em 1900 e bolinha, e eu acabei me atualizando com essa turma muito boa. Eu não vou citar aqui o nome deles, porque se eu começar a citar, eu acabo esquecendo de um ou outro, mas eu tenho assim o maior carinho pelos meus colegas que fizeram jornalismo comigo no período de 2007 até 2010. Grande abraço a vocês, né?
que vem agora? Vamos para a última notícia. Olha, no próximo dia 16 de dezembro, a Prefeitura de Fernandópolis vai realizar, a partir das 7 da noite, na Praça Joaquim Antônio Pereira, o segundo sorteio do Imposto em Dia da Prêmios. Assim como no primeiro, os contribuintes que estiveram em dia com o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e o ISOM, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, poderão concorrer a 10 superprêmios. E de acordo com o decreto, com o decreto número 7.468, de 27 de novembro de 2015, que regulamenta o sorteio, estará apto a concorrer aos prêmios o contribuinte que estiver em dia, em até o dia 7 de dezembro. O primeiro sorteio foi um sucesso. Esta promoção é uma forma de incentivar os bons pagadores do nosso município, disse a prefeita Anabim. Os contribuintes contemplados terão seus nomes divulgados no ato do sorteio e posteriormente através da imprensa do município, além do edital afixado na Prefeitura Municipal para conhecimento público. A comissão responsável pela organização, realização e fiscalização do sorteio é presidida pelo advogado Valdir Custódio Medrado e conta ainda com os membros Bruno César Rosselli Medri, Sibeli Berger Sanches Carboni, Suelen Daiane Fonseca de Souza e Yara Cristina Fusari Pérez. Confira a lista de prêmios. O primeiro prêmio é uma motocicleta de 125 cilindradas. O segundo prêmio, uma geladeira duplex de 340 litros. Terceiro prêmio, um aparelho de TV de 50 polegadas LCD Full HD. Quarto prêmio, uma máquina de lavar para 12 quilos. Quinto prêmio, um aparelho de TV de 42 polegadas LCD Full HD. Sexto prêmio, um forno micro-ondas de 30 litros. Sétimo prêmio, um forno elétrico de 44 litros. Oitavo prêmio, um notebook Intel Pentium Dual Core 500 GB. E ainda, nono prêmio, uma bicicleta Aro 26, 21 marchas, suspensão dianteira e quadro de alumínio. E o décimo prêmio, um multiprocessador de alimentos com capacidade para 2 litros e 2 velocidades pulsadoras. Olha, sem dúvida alguma, é uma ótima iniciativa da gestão municipal incentivar os bons pagadores, né? Porque é claro que oferecer também descontos a quem está inadimplente, para que eles possam regularizar a sua situação com o IPTU, é também muito válido. Mas, sobretudo, incentivar quem paga em dia. Porque até então, nós tínhamos uma velha cultura de passar a mão na cabeça de quem estava inadimplente e esquecer dos bons pagadores. Ah, mas por que eu vou ganhar por ser um bom pagador? Agora pode, né? A gestão municipal colocou aí esta ótima promoção aí para que você possa, sem dúvida alguma, fazer aí a diferença. Você possa ganhar aí um prêmio pela sua, vamos dizer assim, por você estar correto com as suas dívidas, estar em dia com as suas dívidas. Acho que isso é muito importante, né? Estar em dia com todos os seus tributos pagos. Então, você pode ser aí um ganhador, por exemplo, desta moto de 125 cilindradas, né? Isso é muito importante. Gente, vamos para o Disque Paz primeiro. Vamos lá, o Disque Paz, olha, atenção, você que está com desânimo, você está com tristeza, Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você pode ligar neste telefone, que é o 3462-3227, ou acessar o disquepaz.com.br. Todos os dias, uma nova mensagem para você. Meu caro Edner, eu não sou de fazer isso, mas eu vou colocar essa lanterna aqui, porque as minhas vistas já não são mais a mesma, né? Olha, eu vou ler essa mensagem que eu vi na internet, que me deixou simplesmente perplexo. Porque não dá para aceitar certas coisas, pessoal. Olha, as pessoas têm que saber o que escrevem na internet para não escrever bobagem. Olha só, é uma empresa de dedetização, que eu não vou dizer qual é, porque nem que eles pagassem, eu acho que a gente não pode fazer merchan para as pessoas que erram, e até pelos que acertam a gente não pode fazer gratuitamente, quanto mais para os que erram. Mas olha só, uma dica: o que fazer se eu for picado por um escorpião? Olha só, na maioria dos casos, as picadas de escorpião podem ser tratadas em casa. São medidas importantes: aplicar gelo no local, proteger a pele com um pano limpo, tomar analgésicos comuns para o alívio da dor e permanecer em repouso. Alguns escorpiões, porém, possuem um veneno muito tóxico. Se o quadro não regredir, a pessoa, especialmente for crianças, idosos ou gestantes, apresentar sonolência, pressão baixa e deve ser encaminhada imediatamente ao atendimento médico.
o levando consigo, sempre que possível, o animal que atacou. Isso ajuda a identificar com maior rapidez o antídoto que deve ser administrado. O tratamento com soro anti-escorpiônico é indicado naqueles pacientes que apresentam, além dos sintomas clássicos, manifestações de envenenamento sistêmico e, nessa situação, aplicar o soro específico em dose adequada o mais precocemente possível. Companheiro, não dá para entender como que as pessoas fazem um tipo de dica como essa na internet. Ah, mas nem tudo que coloca na internet a gente pode acreditar. Claro que não. Só que a internet hoje, pessoal, ela representa uma audiência muito maior do que a televisão. Tanto é que o Canal 10, hoje, ele está 24 horas na internet. Porque hoje é muito mais fácil você nos acessar do seu aparelho móvel e nos assistir. Então você, ao mesmo tempo que está me vendo aqui neste momento, você já está pesquisando uma coisa aqui, outra ali, está vendo outra coisa, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Vamos ter bom senso. Olha, se você for picado por escorpião, a primeira coisa, leve imediatamente ao pronto-socorro. Remédio caseiro, você está ficando louco. Como que uma pessoa posta uma coisa que eu vou até ser meio grosseiro, vou até trocar o P pelo B, na hora dele falar posta, né? Porque onde já se viu, tem que ter responsabilidade naquilo que ele coloca, pessoal. Então uma empresa, ela tem que saber muito bem o que ela faz, para não ficar explanando bobagem. Colocando aqui, por exemplo, como é que eu posso dizer? Prescrevendo aquilo que um profissional da saúde tem que colocar. Então vamos prestar muita atenção no que as pessoas postem, hein? Todo mundo sabe de onde, quem tem essa empresa no Facebook, sabe muito bem de quem eu estou falando. Eu não vou falar deles aqui para não fazer jabá para eles, que afinal de contas eles não estão pagando um centavo para isso, mas eu acho isso um absurdo. Olha, eu acho que vocês devem ficar muito atentos com relação a isso daí. Porque não se pode colocar uma asneira desse tamanho na internet, né? Até precisei usar os óculos, coisa que eu não faço, porque realmente eu vou dar até uma de Flávio Cavalcante, ele fazia assim, né? Onde já se viu, e não sei o quê, porque não é uma coisa absurda. As pessoas têm que saber muito bem o que coloca, tá? E outra, assinar o nome de uma empresa, isso é muito sério. Está colocando em risco a credibilidade de quem colocou isso aqui. Porque, sinceramente, esse papel aqui, né, se papel fosse bom, lembra daquele filme que o Zé Wilker falou aqui no Bye Bye Brasil? Faço minhas as palavras do Zé Wilker, tá bom? Vamos para o rápido comercial, daqui a pouquinho nós voltamos com o noticiário policial. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos, é com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto.
Fernandópolis acaba de ganhar mais um prêmio de importância nacional. A melhor cidade do Brasil em responsabilidade social, segundo a revista Isto É. Sabe por quê? Porque a Prefeitura de Fernandópolis cuida com carinho das nossas crianças, dos nossos jovens, do cidadão carente e da terceira idade, através de programas sociais que levam a sério o ditado popular: ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. Fernandópolis, primeiro lugar em responsabilidade social entre as 5.655 cidades do Brasil. Prefeitura de Fernandópolis, trabalhando por toda a cidade. É só prestar atenção que a gente vê. Posto Boa Vista. A máxima qualidade para você e para o seu automóvel. Completa loja de conveniência. Aberta 24 horas. Posto com a qualidade. Ipiranga. Posto Boa Vista. Agora com a novidade. Gasolina original premium. Com autoquitanagem. Que deixa seu carro muito mais potente. Esta qualidade você só encontra aqui. Posto Boa Vista. Aqui somos apaixonados por carros. A foto tem o poder de congelar o tempo e nos fazer viajar nos bons momentos. Mas estas imagens merecem um tratamento profissional. Marco Antônio, fotografia e serviços fotográficos, casamentos, aniversários, books e publicidade profissional, que vai dar qualidade à sua imagem. Visite nossa fanpage Marco Antônio Fotografia ou ligue 99715-2208. Marco Antônio Fotografia. Compromisso com a sua imagem. Como sempre acontece, neste segundo bloco nós dedicamos ao noticiário policial. Em Fernandópolis, o morador de Urânia, foragido da Justiça de Penápolis, foi recapturado na rodovia Euclides da Cunha, aqui em nossa cidade. Policiais militares rodoviários abordaram o veículo durante o patrulhamento de rotina e dentre os ocupantes do carro estava o lavrador ABS, de 31 anos, contra o qual constava um mandado de prisão da terceira vara criminal de Penápolis por participação em crime de homicídio. O sujeito foi conduzido ao plantão, onde foi registrada a ocorrência. Em seguida, ele foi encaminhado a uma das cadeias públicas da região. Ainda em Fernandópolis, a Polícia Militar conseguiu controlar uma briga envolvendo várias pessoas em um bar localizado na Avenida Jesus Torrecilha, no Jardim Ipanema. O fato teve como vítima o lavrador AL, de 35 anos. No local, os policiais militares foram informados de que a vítima estava em companhia de RL e que estariam armados. Porém, quando os policiais chegaram, eles já haviam fugido. Momentos depois, os pais da vítima acionaram a polícia militar e informaram que 4 indivíduos em um veículo Fiat Uno agrediram-no em frente à residência deles e que esses indivíduos diziam ser de Araçatuba. Porém, os pais do lavrador reconheceram um dos integrantes como sendo morador do bairro São Francisco. Após agredirem a vítima, o mesmo foi colocado no carro e levado pelos criminosos, tomando rumo ignorado. Um dos ocupantes do veículo ainda ameaçou o pai do lavrador, dizendo que se eles não saírem da casa dentro de 3 dias, voltariam para colocar fogo no local. Bom, já todo bandido volta ao local do crime, né? Cabe à polícia aí fazer uma investigação e pegar esses agressores aí, né? Olha, o vendedor de 21 anos foi preso por porte ilegal de armas em nossa cidade. O fato ocorreu lá na rua Bom Jesus, no bairro Bom Jesus. Policiais militares abordaram um veículo Gol durante o patrulhamento de rotina e com o condutor foram encontrados um revólver calibre 22 e 9 munições do mesmo calibre. O sujeito foi conduzido ao plantão, onde foi registrada a ocorrência e posto em liberdade mediante a apresentação da fiança a ele arbitrada. Em Votuporanga, um suspeito escalou uma das paredes de velório municipal e furtou um botijão de gás. Posteriormente, ele fugiu do local, tomando rumo ignorado. Ciente da ocorrência, os policiais militares Cabo Toimo e Soldado Clemente realizavam patrulhamento nas imediações do velório municipal de Votuporanga, localizando o indiciado NB, de 37 anos de idade, natural de Andradina, e por Votuporanga, morador de rua. Ele foi abordado carregando o botijão de gás pelo cruzamento da Avenida República do Líbano com a rua Hércules Sereno. Indagado a respeito do fato,
o ajudante NB confessou que havia acabado de furtar o referido botijão de gás e foi dado voz de prisão em flagrante delito pela prática de furto, sendo conduzido e apresentado ao delegado da Polícia Civil, onde foi ratificado a prisão em flagrante, sendo que o indiciado foi recolhido à cadeia pública de Jales. Coisa lamentável. Olha, em Fernandópolis, o azulejista DRO, de 28 anos, morador de Votuporanga, foi preso em flagrante por furto no quilômetro 561, mais 700 metros, na rodovia Euclides da Cunha. O sujeito foi surpreendido por policiais militares rodoviários caminhando pelo acostamento da rodovia. Ao abordá-lo, os policiais militares encontraram com ele um aparelho celular, um relógio de pulso e uma carteira que ele havia acabado de furtar de dentro do veículo, que estava imobilizado no canteiro central da rodovia. O criminoso confessou que havia furtado tais produtos. Após ser conduzido ao plantão policial, ele foi autuado em flagrante delito. Por não exibir a fiança a ele arbitrada, foi encaminhado preso para uma das cadeias públicas da região. Em Fernandópolis, uma bicicleta cuja marca e modelo não foram divulgados foi furtada de dentro de uma casa na rua Davi Arneiro, na Coab Antônio Brandini. A vítima foi o vidraceiro NB, de 39 anos, que disse que a bike foi levada da garagem de sua casa no último sábado, às 9 horas da manhã. O prejuízo foi calculado em R$ 1.200. A polícia investiga o caso. Ainda em Fernandópolis, o jardineiro DS, de 32 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após furtar vários metros de fiação elétrica de uma residência localizada na Avenida Flamboyant, no residencial Terra Verde. O sujeito foi surpreendido pelos policiais do Jardim Araguaia, levando consigo um saco plástico com vários metros de fiação elétrica e diversas peças de material hidráulico do tipo válvula de descarga e registro. O ladrão confessou que havia furtado tais produtos na residência. Após ser conduzido ao plantão, ele foi autuado em flagrante delito e, por não exibir a fiança a ele arbitrada, foi conduzido preso para uma das cadeias públicas da região. A antepenúltima notícia policial é que o servente de 18 anos foi flagrado em posse de crack e maconha na Avenida Eládia Esser, no Parque Universitário, aqui em Fernandópolis. O sujeito caminhava pelo local quando foi abordado por policiais militares que localizaram em seus bolsos uma pedra de crack pesando 2 gramas e 900. Em seguida, os PMs foram com o rapaz até a sua residência, onde localizaram porções de maconha pesando aproximadamente 9,73 gramas. O jovem foi conduzido ao plantão, onde foi registrada a ocorrência. Daí, né? Não está dizendo se ele foi preso, quer dizer, o cara que estava roubando botijão de gás foi preso. Esse aí não foi preso? Não tá bom. Vamos esperar para ver, né? Olha, a penúltima é daqui de Fernandópolis. Uma agência bancária localizada na Avenida Amadeu Bizelli, no centro da nossa cidade, foi alvo de criminosos. O representante da agência, o bancário de 46 anos, compareceu até o local para verificar a informação de que caixas eletrônicos estavam com problemas. Quando chegou à instituição, ouviu o alarme interno ser disparado e, ao adentrar na agência, identificou que a porta que dá acesso interno aos terminais de caixas eletrônicos estavam arrombadas e de lá saíram 3 indivíduos. O representante ainda tentou seguir os criminosos e avistou quando eles adentraram em um veículo Hyundai HB20 com placas do estado de Santa Catarina. O automóvel foi localizado abandonado por policiais militares em um posto de combustível na rodovia Euclides da Cunha. E, de acordo com o bancário, os indivíduos não conseguiram levar nenhuma quantia em dinheiro. Quer dizer, foi um mico, né? Um assalto mico, bem feito para eles. Inclusive, meu dinheiro está lá, hein? Ainda bem. Não levaram o meu lá, né? Mas também ia levar o quê, né? Eu não recebi nada. Ia levar o quê? Olha, um adolescente foi detido aqui em Fernandópolis pela Força Tática da Polícia Militar após furtar uma igreja evangélica. Meu Deus, até as igrejas evangélicas não estão sendo mais perdoadas. No Jardim Paraíso, olha só, o menor foi abordado pelos policiais logo após o crime. Com ele foram encontrados R$ 270 em dinheiro. Olha, o garoto foi levado ao plantão policial, onde foi elaborado um boletim de ocorrência por ato infracional. Após prestar depoimento, o menor foi liberado na presença dos pais. Quer dizer, é aquela velha história, né? Vambora! Agora você vai ficar com a palavra de fé do nosso querido amigo, do nosso irmão, o pastor Daniel, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu volto amanhã com o nosso informativo Canal 10. É com o senhor, pastor? Bom, nós estamos muito contentes de estar no Canal 10. Esse ano de 2015 foi um ano
maravilhoso, cheio de vitórias, porque nós tivemos muitos problemas, então foram muitas as vitórias. Então foi um ano maravilhoso, de vitória, de conquista, então é um ano maravilhoso. Se fosse um ano de derrota, 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 seria um ano terrível, mas foi ano de vitória, conquista, porque um ano difícil requer vitórias. Nós tivemos vitórias, glória a Deus. Prazer estar aqui no canal 10 com o Reginaldo, essa pessoa maravilhosa e essas pessoas que batalham pela nossa cidade. Eu sou um dos que batalha pela nossa cidade de Fernandópolis. Que Deus abençoe grandemente, com mais do que foi no ano de 2015. O ano de 2016 está entrando e nós estamos aí nessa visão. Eu queria falar um pouquinho sobre o Natal. Eu queria ler então Lucas 2:1. Diz: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Todo o Império Romano. Eu queria te dizer que muitas vezes a pessoa diz: não deve comemorar o Natal, porque o Natal é uma data pagã, e isso, que aquilo. Sabe, eu não vejo essas coisas. Eu não vejo essas coisas. Porque de fato ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, nem sequer o mês e nem sequer o ano. Há estudos sobre esse assunto, mas não há alguma coisa assim completamente definitiva. De fato não há. Há pesquisas. Então, quando eu comemoro o Natal, eu estou comemorando não o dia 25 de dezembro. Por acaso é o dia 25 de dezembro que nós estamos comemorando nesse calendário que nós temos. Mas o que importa é que nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. Não há na face da terra alguma coisa tão preciosa, tão cara, tão importante quanto o nascimento de Jesus. Não há. Porque Jesus nasceu para trazer salvação. E não há nada mais importante do que a salvação de um homem, de uma pessoa. Significa que essa pessoa salva, foi tirada das garras do diabo, ela não vai mais para o inferno, ela está indo para a vida eterna. Você diz: mas eu não acredito nisso. Está certo, cada um tem liberdade. E eu falo isso de coração, tem liberdade. Só que cada um também tem que prestar contas. Isso também eu falo de coração. Então é melhor ter certeza do que faz, porque amanhã tem prestação de contas. E às vezes prestação de contas é uma coisa muito, muito triste. Muito pior do que nós imaginamos. Assim, muito pior mesmo que eu estou falando. E se for eterno, não tem nem como comparar para entender, né? Muito bem. Muitos querem desmentir a Bíblia, mas como desmentir? Porque está claro aqui, foi na época de César Augusto. No versículo número 2, diz que Quirino era o governador da Síria. Então está identificando, e não tem jeito de desidentificar, entende? Não tem jeito de desmentir. É impossível. Histórico, é histórico. Podemos dar interpretações falsas, podemos dar interpretações do nosso interesse, mas não tem como desmentir um fato histórico. Tanto é que o mundo foi mudado mesmo depois de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Cristo. Mudou tudo. É uma coisa, é algo extraordinário, porque os cristãos primeiros em Jerusalém foram assassinados, foram mortos, foram perseguidos, foram expulsos. Como é que esse povo deu conta de transformar o Império Romano? Explica isso. Eles eram mortos, assassinados, eram jogados para os leões comerem, e todo mundo ficava batendo palma porque os leões estavam comendo os cristãos. Mulheres grávidas tinham seus ventres rasgados porque eram cristãs, mais ou menos como hoje, lá no Egito e outros países, eles estão cortando a cabeça dos cristãos. Você viu isso pela internet, pela televisão?
E como que esse povo persiste e diz, pode cortar minha cabeça, eu sou cristão. Porque o muçulmano, ele não deixa ninguém matá-lo, ele mata os outros. E quando ele se mata, é para matar os outros. A ruindade é tão grande que ele quer se matar também, mas para matar os outros. Porque também tem uma promessa para eles, você sabe qual é, não vou me referir a isso. O capítulo 2 fala do nascimento de Jesus. E diz que não houve lugar para ele na hospedaria. Ele nasceu numa espécie de um curral, talvez coberto de palha, alguma coisa simples, mas um curral de ovelhas, de animal. Porque ninguém deu lugar para ele. Nem sei quem você é não, não sei, não te conheço. Amigo, você dá conta de dar lugar para Jesus? Sinceramente, amigo. Isso é uma questão, palavra de fé, então eu tenho que chamar você a respeito desse assunto. Você tem tanta fé ao ponto de dar lugar a Jesus? Por exemplo, na sua festa vai ter lugar para o aniversariante? Nesse Natal, nas suas festas de família? Ou só vai ter lugar para bebida, para comida, para presentes? A gente nem lembra dele. Aliás, você não vê tocar música natalina. Porque você tem aquele tipo de música natalina. Assim, toca muito pouco. Não houve lugar para ele. Eu quero te chamar hoje para dar lugar a esse que é o único Salvador. O único que te ama de verdade é Ele. Porque Ele fala a verdade para você. Não de você, mas para você. Porque Ele te ama, Ele quer te resgatar. Jesus. Se você entregar a sua vida a Ele, você vai experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento, que pode guardar a sua mente e o seu coração. Está em Jesus. Amém? Deus te abençoe. O ano de 2016 está entrando. Seja um ano especial para a sua vida. Desejo de coração. Quero que seja para mim também. Mas agora estou desejando para você e para a sua família. Em nome de Jesus.